uma honra para mim, mais uma vez, participar aqui do Fórum GD Sudeste. Desculpa, eu estava despreparada para essa história de fone de ouvido, então acabei me embolando aqui nesse início. Deixa eu me apresentar, acredito que alguns me conheçam, mas a maioria não deve me conhecer. Eu sou gerente comercial no mercado de energia da CPFL Soluções, mas eu não cheguei no setor elétrico pelo mercado livre de energia, que é a área onde hoje eu atuo fortemente. Eu fui integradora durante muitos anos, né? Eu entrei no mercado de energia, eu descobri o universo da engenharia elétrica lá em 2012, quando eu tive a oportunidade de participar e fazer a montagem da usina solar do Mineirão. Então, quem me conhece aí, quem é da velha guarda do setor de geração distribuída, me conhece por esse projeto. De fato, ele foi bastante relevante. Depois disso, né, depois de empreender, trabalhar bastante com EPC de usinas fotovoltaicas, integração de usinas fotovoltaicas dos mais diversos portes, eu cheguei, né, no mercado livre de energia, fui trabalhar em comercializadora de energia e hoje estou à frente do time comercial da CPFL Soluções, que cuida tanto da venda de grandes volumes de energia, os maiores consumidores de energia do Brasil, quanto também daquele time que cuida da migração desses novos entrantes no mercado livre. Né? Vocês estão cientes, estão vivendo esse novo momento, né, do mercado de energia e estão vendo que o mercado se abriu. Eu falo que se antigamente a gente separava mercado regulado de mercado livre, hoje em dia essa divisão não existe mais. Né? Hoje é um mercado só porque o integrador ele tem a possibilidade de trabalhar soluções conjuntas. E aí, nessa minha história no mercado livre de energia, que começou em 2020, por ter vindo da geração de energia, né, de projetos de geração, eu acabei me identificando muito com projetos de autoprodução dentro da companhia que eu trabalhava. E acabei me especializando em autoprodução. Então, normalmente eu falo muito de autoprodução nos eventos, mas hoje eu trouxe aqui para vocês uma proposta diferente, mais objetiva, porque o tempo é curto. O tempo é curto, mas descobri que eu tenho 10 minutos a mais, então a gente aproveita para explorar um pouquinho. Eu quis falar de uma frente de negócios que vocês podem atuar desde já, que é a migração para o mercado livre de clientes com geração distribuída, ou seja, clientes que estão no grupo A, né, no mercado cativo, mas que enxergam na possibilidade de migrar para o mercado livre um potencial adicional de redução de custo. Então, eu trouxe aqui um case para a gente analisar, muito objetivo. A minha ideia aqui é realmente tentar trazer conteúdo e provocá-los nesse sentido, para que tenham um olhar especial para a geração distribuída, para esses clientes que vocês já venderam, construíram relacionamento, fazem pós-venda da usina e que podem estar entregando mais valor. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui para baixo, vai ficar mais fácil para mim, espero não ficar na frente de ninguém. Eu começo trazendo uma fatura, um recorte de uma fatura. Essa fatura é do ano passado, então vocês vão ver que está separado ali de demanda com e sem ICMS. Tá? Hoje não tem mais essa divisão. Um cliente do grupo A, né, um cliente A4 verde, ou seja, sendo verde, ele tem uma demanda única. Né? Eu até circulei de verde o que seria a demanda contratada desse cliente, uma demanda de 220 kW, ele tem um consumo ponta e um consumo fora ponta, e ele tem uma energia injetada, isso aqui é um supermercado. Então, vocês vão ver aí claramente que a energia injetada é num volume extremamente baixo, perto do que ele ainda consome da rede. Significa o seguinte, esse cliente ele tem uma usina de 220 kW, tá, pessoal, no telhado dele, é um supermercado. Ele tem uma simultaneidade bastante alta. Esses clientes com alta simultaneidade são clientes que têm um potencial de redução de custo com a migração para o mercado livre bastante importante. Então, vamos lá, resumindo, demanda 220, energia, eu não fiz o acumulado do ano, eu quis pegar um mês pontual, só porque os dados ficam mais fáceis aqui do que a gente... Obviamente, a gente não vai analisar um mês pontual, a gente vai olhar o acumulado do ano, a média anual, mas eu trouxe aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, ele tem de consumo hora ponta 8.241 kWh, fora ponta 53.997 e uma energia injetada de 1.638 kWh. Bom, o que acontece quando a gente tem um consumidor
que está no mercado regulado e deseja ir para o mercado livre tem GD? Primeira coisa é que ele fica inabilitado de injetar essa energia na rede. Né? A unidade com geração distribuída que deseja migrar para o ambiente de contratação livre, que a gente chama sempre por siglas, né, ACL, precisa notificar a distribuidora da suspensão da geração distribuída. Na verdade, o que acontece é um caminho contrário. Na hora que a gente vai denunciar o contrato, não sei se todos vocês conhecem o Mercado Livre, mas o primeiro passo para a gente comunicar à distribuidora do desejo de migração para o Mercado Livre é fazer uma denúncia contratual. A denúncia contratual é o nome formal que a gente dá para essa comunicação. Cada distribuidora tem um processo, alguns são mais automatizados, é dentro de sites, né, específicos das distribuidoras, outros é uma carta que a gente vai mandar por e-mail, ou a empresa que tem a procuração ou o próprio consumidor. Então, ele faz essa denúncia contratual e a distribuidora devolve para ele uma carta que eu trouxe um modelo aqui da RGE, né, que ela vai chamar de notificação de suspensão da geração distribuída. E nessa notificação, ela informa que ele precisa tomar as providências para impedir a injeção de energia na rede, ou, se for ser um exportador, né, um autoprodutor com exportação de energia, que se adeque para tal. Né? Mas, normalmente, ela vai mandar uma carta solicitando que ele faça uma adaptação, instale uma proteção para se transformar num zero grid, para não injetar energia na rede. E esse é o caminho mais rápido e é esse o caminho que eu sugiro quando a gente tem geração distribuída com alta simultaneidade e baixa injeção, porque é muito mais barato. Né? E aí eu vou mostrar para vocês que vale a pena abrir mão desses 1.638 kWh injetado do cliente. Então, aqui só um modelinho da carta. Aqui não vai dar para ler, eu não sei se esse material depois vai ser compartilhado com vocês, mas eu deixo ele disponível. Bom, vamos entender como é que é a lógica do autoprodutor junto à carga sem exportação. Ele é um autoprodutor, tá? Quando a gente fala em autoprodução, a gente não necessariamente está falando em consumidor com exportação, tanto que o consumidor autoprodutor que tem um sistema zero grid, ele precisa depois ir lá no site da ANEEL e informar que ele tem uma usina de autoprodução, tá? Para ela ser contabilizada ali na estatística da ANEEL. Então, a gente tem que cumprir esse passo. Tá? Um detalhe que eu acabei não falando no slide anterior e que é muito importante vocês saberem. Muita gente me pergunta, Miriam, mas eu tenho que tirar outro parecer de acesso, orçamento de conexão, enfim, tem que passar pelo rito de homologação novamente dessa usina junto à distribuidora? Não. É feita uma retificação na própria distribuidora de que aquele parecer de acesso agora é para autoprodução e não para geração distribuída. Então, vamos entender como é que é o fluxo aqui desse caso que a gente está estudando. Eu tenho uma usina fotovoltaica junto à carga que atende o meu consumidor, né, seja solo ou telhado, mas está junto à carga, e eu tenho esse consumidor buscando energia elétrica ainda da distribuidora, né, para atender ali o excedente de energia que ele necessita para a sua operação. Eu preciso, obrigatoriamente, ter ali um sistema de proteção. Tá? E aí eu trago para vocês aqui um recorte do ofício 149 de 2022, onde a ANEEL se posiciona sobre sistemas zero grid. Isso foi uma consulta do Banco do Nordeste, do superintendente do Banco do Nordeste, para o entendimento, acho que eles queriam entender como é que a ANEEL via sistemas de geração sem exportação, dentro de um contexto, talvez, ali para a liberação de algum financiamento. Então, a resposta que a ANEEL dá é a seguinte: quanto à conexão do sistema zero grid nas instalações da unidade consumidora, é preciso que o interessado comunique e interaja com a distribuidora local, devendo-se garantir que não haja injeção de energia na rede e que não sejam provocados distúrbios ou danos ao sistema elétrico ou às pessoas. A injeção de energia à revelia impõe riscos às pessoas e equipamentos, estando submetidas às disposições do artigo 44 e do artigo 355 da Resolução Normativa 1000. Então, muita gente vira para mim e fala, Miriam, como é que é a homologação do sistema zero grid? Quais os custos que eu vou ter
para adequar um sistema zero grid? Primeira coisa, em que distribuidora esse consumidor está? Vá até a norma da distribuidora e busque na norma da distribuidora quais são as proteções exigidas para a instalação de um sistema gerador com paralelismo permanente, como se fosse um sistema gerador a diesel. São as mesmas proteções, tá? São essas as proteções que vocês vão precisar instalar e a distribuidora pode ou não vistoriar depois se essas proteções foram instaladas corretamente, tá? Mas é preciso, porque senão vocês ficam sujeitos às penalidades impostas na Resolução 1000. Cada distribuidora tem uma exigência diferente. Algumas vão aceitar a proteção no inversor, outras vão exigir a instalação de um relé que impede a injeção de energia. Então, vocês precisam consultar a distribuidora, tá? Cada distribuidora tem a sua norma, a sua GED específica sobre o tema. Então, agora, eu vou fazer um estudo de caso. Isso aqui é uma planilha, pessoal. Não sei se está dando para ver legal, mas é uma planilha que a gente trabalha no nosso curso de autoprodução. Eu tenho um curso de autoprodução, obviamente a gente não vê só cases como esse, a gente trabalha autoprodução remota, projetos de grande porte, dentro da comunidade do Energias, né, da JOI, que provavelmente todo mundo aqui conhece. Então, eu trouxe aqui um recorte para a gente fazer esse estudo de caso juntos. Eu não sei se eu tenho ponteira aqui, mas senão eu aponto. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, uma demanda única de 220 kW. Eu tenho um consumo ponta 8.241, um fora ponta de 53.997 kWh. É um consumidor do grupo A, do subgrupo A4, uma modalidade tarifária verde, né? E eu estou usando aqui para o meu estudo a bandeira tarifária verde também, né? O nosso contexto atual. Eu tenho aqui um ICMS, eu usei o ICMS da fatura desse consumidor, né, da CEMIG. Então, 18%, obviamente, o ICMS é do Estado, né, de Minas, 18%, o PIS 0,8% e o COFINS 3,69%. Aí a gente vai lá na resolução homologatória e a gente vai buscar os dados referentes ao custo, né, de cada uma dessas rúbricas ali que compõem a tarifa de energia. E eu tenho que, né, no ponta e no fora ponta, eu tenho ali as minhas tarifas da CEMIG. Né? No caso aqui, a gente está olhando demanda única, R$19,19 por quilowatt de demanda contratado. Depois eu tenho o custo da minha TUSD, encargos, né, dos meus encargos que estão presentes ali na fatura de energia. Então, R$ 1.534,39 o ponta, né, e R$ 115,30 o fora ponta. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, que é super importante, não é só a energia que é mais cara no horário ponta. Os encargos também, eles são mais caros. E quando a gente compra uma fonte de energia incentivada, né, quem já conhece um pouquinho de Mercado Livre sabe que a gente tem diversas fontes, né, convencional, incentivada a 50%, incentivada a 100%, para resumir, a gente tem um benefício no custo do fio. Então, esse benefício ele vai incidir sobre a demanda contratada, né, supondo que a gente vai trabalhar aqui nesse estudo de caso, é uma simulação com energia incentivada a 50%, a gente vai ter uma redução de 50% no custo do fio, da demanda, e de 50% no custo dos encargos ponta. Tá? E como é que é feito esse cálculo? A gente vai subtrair do custo dos encargos ponta o custo do fora ponta, e essa diferença a gente aplica os 50% de desconto. Então, quer dizer, o consumidor livre ele já tem um benefício só de poder acessar uma energia que entrega um benefício. Depois eu tenho ali os custos da tarifa ponta e fora ponta. Obviamente, o consumidor livre paga um valor único pela energia, né? Bom, depois ali eu tenho também, eu trago na mesma planilha, porque ela é toda automatizada, o custo da TUSD em cargos para o autoprodutor de energia. Nesse nosso caso, não vai fazer diferença, isso se aplicaria se a gente tivesse algum tipo de injeção, né, para consumo, na contabilização abater o consumo desse consumidor, ou se fosse uma usina remota. Mas a gente preenche para a planilha ficar completa. E aí vem uma parte bastante importante. Eu como um consultor desse meu cliente, que eu já instalei em GD, eu vou ao mercado buscar, assessorá-lo a buscar ofertas de propostas, né, para migrar para o Mercado Livre como um varejista. E o que eu vou encontrar? Normalmente, vocês vão encontrar propostas que tragam um percentual de desconto, tá, ofertado. É o que a gente vê como desconto garantido, economia garantida, geralmente são esses os nomes usados.
E como é que o pessoal chega nesse preço? Ali é o preço da energia que se compra no mercado naquele momento? Não. É esse preço embutido de custo de flexibilidade, riscos diversos, custo de encargos setoriais, porque a maioria das empresas vão embutir, se é um desconto garantido, os encargos eles estão embutidos ali. E hoje, para vocês terem uma ideia do preço médio que está sendo trabalhado, a gente busca um preço em torno de R$ 260, R$ 280. Então, aqui, para eu calcular para esse cliente um preço de energia que ficasse em torno de 260, que está 264, eu precisei aplicar 22% de desconto. Então, essa simulação que a gente vai ver na sequência, ela traz uma redução de 22%. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a fatura dele no cativo, tá? Eu tenho exatamente tudo que a fatura dele traz, inclusive o benefício da injeção de energia, né, que está reduzindo ali em R$ 677. Esse consumidor, com as tarifas atuais de energia da CEMIG, ele está pagando, né, se for esse o padrão de consumo dele, R$ 54.111, já apurando, tá, o benefício que ele recebe da energia injetada, que ele compensa. Então, estou devolvendo esse valor financeiro. Então, ele paga R$ 54.111. Quando eu vou para o consumidor livre varejista, o que eu tenho? O mesmo custo de demanda, a mesma TUS de ponta, fora ponta, porém eu entro com uma componente adicional. Agora eu tenho o meu desconto por comprar, por ofertar para ele uma energia incentivada a 50%. Então, vocês estão vendo que eu estou reduzindo aqui R$ 9,60. Além disso, eu também tenho aquela redução de 50% da TUS de ponta, da TUS de encargos ponta. Tá? Então, eu estou reduzindo ali mais 71 centavos por quilowatt-hora. E eu tenho PIS e COFINS sobre a parcela da distribuição. Então, essa parcela de cima é a fatura da distribuidora. Depois eu tenho a TE, né, o custo de energia que ele vai comprar com os encargos, com tudo embutido ali, com a flexibilidade, com todos os custos que ele vai comprar da distribuidora. Que, como eu joguei na planilha anterior para buscar um preço que fique próximo de 260, entre 260 e 280, usei ali 265 ou 26 centavos por quilowatt-hora, porque no Mercado Livre a gente fala tudo em mega, né, megawatt. Eu tenho aqui um preço único, diferente daqui, né, que eu tinha um preço que variava no ponta e no fora ponta. Eu tenho agora aqui um preço único e eu tenho o ICMS, que nunca está embutido no preço da energia, né? Normalmente ele está por fora. E eu chego num valor final de fatura no Mercado Livre de Energia, somando distribuição e comercialização, de R$ 42.206. Né? Essa é a economia dos 22%. 11.900 e poucos reais. Quer dizer, o que eu vou estar trocando aqui? Apesar de perder a energia injetada, o consumidor tem uma economia média mensal de 11.904. Isso já contabilizando o que ele tinha, o que ele recebia de crédito. Então, tudo bem, eu vou ter que instalar um sistema de proteção. Qual que é o custo disso? Né? Normalmente, isso não fica mais do que 10, 20 mil reais, talvez até menos. Vocês são engenheiros e devem saber muito bem disso, mais um serviço, inclusive, que podem vender. Né? Isso aqui se recupera em 2 meses de Mercado Livre. Né? É muito rápido. E hoje, né, para um consumidor estar no Mercado Livre, a gente já tem uma facilidade, né, que é poder denunciar o contrato e migrar em 180 dias, desde que o contrato dele tenha sido renovado recentemente. Então, todo contrato, a partir do momento que ele se renova esse ano, basta você informar em 180 dias, ele está apto a migrar. Então, é um benefício bastante importante. Então, aquele medo que a gente tinha de não funciona mais geração distribuída, quer dizer, não funciona mais geração de energia com o Mercado Livre, está aqui para provar para vocês que sim funciona. E mais, eu posso ter um cliente que nem sequer tem essa usina e eu fico morrendo de medo de mostrar para ele que existe o Mercado Livre, que eu quero só vender a geração. Por que vocês nunca pensaram em vender a solução conjunta? Na verdade, foi essa a minha provocação lá atrás, quando eu comecei a falar sobre esse tema com integradores, no ano passado. Vocês precisam olhar para esse ponto como uma oportunidade. Porque se eu jogo ali a minha economia com a geração de energia, com o fato de ter uma usina, mais a economia
com o Mercado Livre, eu trago um payback que normalmente seria lá de 5, 6 anos, para 2 anos. Para 2 anos. Se ele usa essa economia para bater o investimento que ele fez no sistema de geração, não são mais do que 2 anos, 2 anos e meio para se pagar esse investimento. Então, eu tenho uma tira elevadíssima. Né? E aí, esse consumidor, ao invés de comprar um volume X de energia, ele compra um volume X sobre 3, X sobre 2, né? Ele compra menos energia. Enfim, eu quero que vocês... Óbvio que eu poderia falar 1 milhão de outros cases, o tempo era muito curto, mas eu queria trazer essa mensagem porque eu acho que ela é muito assertiva, ela é prática. Muita comercializadora varejista tem dificuldade em aceitar consumidores com esse perfil, tá? Porque não tem processo interno estabelecido. A boa notícia é que, se vocês precisarem da ajuda, né, vou fazer um jabazinho aqui, da CPFL, a CPFL já tem algumas dezenas de casos de consumidores com geração distribuída que estão se tornando zero grid, outros que estão se tornando autoprodutores com exportação para dentro da nossa casa. Então, a gente já trabalha com esse perfil de consumidor enquanto uma comercializadora varejista. E outra, né, eu acho que muita gente conhece a CPFL como distribuidora, nós somos um grupo gigantesco, né? E a nossa comercializadora é muito forte, a nossa gestora é extremamente competente, são empresas independentes, né? A gente não tem nenhum relacionamento favorecido com a distribuidora, a gente gosta sempre de deixar isso muito claro, porque a gente tem um compliance, uma governança muito fortes, né? Uma empresa listada em bolsa. Então, a gente tem um cuidado muito grande. A gente fala que, inclusive, as barreiras nossas para conseguir informações na distribuidora tendem a ser maiores do que a de vocês. Mas a gente está muito preparado para lidar com sistemas de geração, com clientes com sistema de geração distribuída que estão migrando para o Mercado Livre. E não precisa ser na nossa área de concessão, tá? Qualquer distribuidora. Por fim, então, eu deixo aqui os meus contatos, meu telefone celular pessoal, corporativo é o 19. Eu moro em Campinas atualmente, mas sou mineira, por isso o DDD 31 no primeiro número, meu e-mail pessoal e o corporativo, o meu LinkedIn, o meu Instagram, onde eu sempre estou falando sobre temas variados no mercado de energia. Não sou blogueira, mas de vez em quando eu gosto de trazer um pouco de conteúdo, porque tem muita gente do setor que me segue. E se vocês tiverem interesse também em conhecer o curso de autoprodução, deixei aqui um QR Code para vocês. E eu fico à disposição para ajudá-los no que for possível e ser mais uma fomentadora de que clientes do Grupo A, tendo ou não geração distribuída, migrem para o mercado de energia e recuperem, né, o valor investido em suas usinas através dessa economia que é tão representativa que o Mercado Livre de Energia atualmente entrega. Acho que eu finalizo por aqui. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês.